desenvolvedor dos mísseis Iskander, é morto nos arredores de Moscou. Vladimir Nedoshevin, engenheiro envolvido no desenvolvimento dos complexos de mísseis balísticos Iskander, armamentos usados pela Rússia nos ataques contra a Ucrânia, foi brutalmente espancado e morto na cidade de Kolomna, na região de Moscou. A informação foi divulgada pelo canal VCHKO-GPU, conhecido por investigar a atuação de autoridades e serviços de inteligência russos. Segundo a apuração, a morte de Nedoshevin, de 74 anos, teria sido causada por um conflito banal. Durante as comemorações do Dia da Vitória, feriado nacional na Rússia, ele estava embriagado e tentou urinar no hall do prédio onde morava. Um encanador identificado como Anatoly Kolobaitsev teria se irritado com a atitude, agredido o engenheiro e o empurrado escada abaixo. Nedoshevin chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. As investigações confirmaram que a causa da morte foram lesões físicas provocadas pelas agressões. Erdogan diz que reunião entre Putin e Zelensky pode ser chave para a paz. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que uma reunião entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, em Istambul, poderia representar uma oportunidade histórica para a paz. Segundo ele, o principal obstáculo não é a Turquia, que estaria pronta para mediar o encontro, mas sim os líderes envolvidos. Putin é o jogador-chave nessas negociações. Trump também tem papel dominante. E o mesmo vale para Zelensky, disse Erdogan. Para o presidente turco, é urgente calar as armas e abrir espaço para a diplomacia. É preciso iniciar negociações de paz, e essa chance não pode ser desperdiçada. Essa guerra não terminará por meios militares. Nosso maior desejo é alcançar um resultado definitivo por meio do diálogo. Vazamentos revelam exigências da Rússia para encerrar a guerra. Reportagens recentes da imprensa internacional apontam que, durante os bastidores das negociações entre Rússia e Ucrânia, Moscou teria apresentado um conjunto de exigências para considerar o fim do conflito. Entre essas condições estariam a neutralidade da Ucrânia, sem alinhamento com alianças militares, a proibição da presença de tropas estrangeiras no território ucraniano, a ausência de armas de destruição em massa no país, a renúncia da Ucrânia ao pedido de reparações de guerra, e, por fim, a entrega à Rússia de territórios ucranianos que nem sequer foram ocupados até agora, com o reconhecimento formal dessas áreas como parte da Federação Russa. Apesar do tom duro, esse conjunto de exigências não é exatamente novo. Durante as conversas, a Rússia voltou a ameaçar a tomada das regiões de Sumy e Kharkiv, áreas que ainda não conseguiu conquistar. A ameaça levanta dúvidas: se Moscou realmente tem capacidade para ocupá-las, por que ainda não o fez? Turquia revela bastidores das negociações entre Rússia e Ucrânia. Autoridades turcas compartilharam detalhes dos encontros recentes entre representantes de Moscou e Kiev. Segundo um funcionário do governo turco em entrevista à CNN, a rodada de negociações realizada na sexta-feira foi mais positiva do que o esperado. As duas partes, inclusive, evitaram acusações diretas. Quando tudo indicava um impasse absoluto, propusemos um acordo de troca de prisioneiros. A ideia incluía 3 categorias: crianças, civis e militares, relatou o funcionário turco. Enviado especial de Trump cancela a viagem à Rússia após recusa de Putin. Steve Witkoff, enviado especial do ex-presidente Donald Trump, cancelou a visita que faria nesta semana à Rússia para o 5º encontro de negociações com Vladimir Putin. A informação foi publicada pelo jornal Financial Times, com base em fontes próximas às conversas diplomáticas. Segundo essas fontes, o motivo do cancelamento foi a sinalização por parte do Kremlin de que Putin não estaria disposto a discutir o plano de paz elaborado por Witkoff, proposta essa que havia sido construída com base em diálogos com representantes da Ucrânia e da União Europeia. O plano contava com 22 pontos e teria sido estruturado com o apoio de conselheiros de confiança de Trump, encarregados da questão ucraniana. Encerramento. A guerra entre Rússia e Ucrânia se arrasta sem sinais claros de desfecho militar.
As chances de avanço dependem agora de articulações diplomáticas delicadas e da vontade política dos principais líderes mundiais. A expectativa é que a retomada das negociações possa, enfim, abrir caminho para a paz, antes que o custo humano se torne ainda mais devastador. Negociações e tensões. Bastidores da guerra na Ucrânia revelam impasses e disputas nos bastidores internacionais. Além de Steve Witkoff, participaram da elaboração do plano de paz o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e o general aposentado Keith Kellogg, que também atua como enviado especial americano para assuntos relacionados à Ucrânia. Do lado ucraniano, as negociações são conduzidas pelo chefe do gabinete da presidência, Andriy Yermak, e pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov. Mas, segundo analistas, o Kremlin está apostando no prolongamento das negociações. A avaliação é de que Moscou não tem real interesse em estabelecer um cessar-fogo. Mesmo assim, os Estados Unidos da América continuam tentando manter o diálogo aberto. O secretário de Estado Marco Rubio chegou a conversar por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. De acordo com o Itamaraty russo, o tema do telefonema foi a continuidade dos contatos entre os dois países. Rubio teria elogiado o acordo para a troca de prisioneiros de guerra, e também os esforços para preparar o terreno para um possível cessar-fogo. Lavrov, por sua vez, reconheceu positivamente o papel dos Estados Unidos da América, dizendo que ajudaram a fazer com que Kiev aceitasse a proposta de Putin para retomar as negociações em Istambul. Mas nem todos os políticos norte-americanos têm a mesma paciência. O senador republicano Lindsey Graham foi categórico: está na hora de parar de brincar com a Rússia, afirmou após reuniões em Istambul. Graham defendeu a aplicação de tarifas secundárias de 500% sobre os principais produtos de exportação russos. Segundo ele, mais de 70 parlamentares já são coautores de um novo pacote de sanções contra Moscou. Esse pacote prevê, além de medidas diretas, sanções para países que continuarem comprando petróleo, gás e outros produtos da Rússia. Para Graham, a principal fonte de renda russa ainda são os combustíveis fósseis, e isso precisa ser atingido. A dúvida agora é se essas sanções sairão do papel. E tudo vai depender da posição de Donald Trump. Itália prepara novo pacote de ajuda militar à Ucrânia com blindados e tecnologia de satélite. A Itália está prestes a enviar um novo pacote de apoio militar à Ucrânia. O destaque vai para o envio de 400 blindados M113 sobre lagartas, veículos de transporte de tropas que vêm se mostrando eficazes nos combates. Além dos blindados, o pacote inclui uma nova plataforma de observação via satélite, que será utilizada para melhorar o planejamento e a coordenação de operações de inteligência no campo de batalha. Os M113 podem receber armamento adicional e garantem mobilidade e segurança para os soldados em terreno hostil. No ano passado, os italianos já haviam fornecido os modelos VCC-2, uma versão modificada do M113A1 norte-americano, adaptada para os padrões da Itália. Os VCC-2 são equipados com proteção reforçada e uma torre de metralhadora aberta, que oferece maior visibilidade ao operador. Estima-se que a Itália tenha convertido entre 1.160 e 1.200 unidades do M113A1 em sua versão nacional, o que indica um grande estoque disponível para continuar apoiando a Ucrânia. Moscou tenta passar imagem de força infinita, mas realidade é outra, dizem especialistas. O projeto ucraniano, Cyberboreshno, ironizou recentes declarações de negociadores russos, que afirmam que a Rússia teria recursos para manter a guerra indefinidamente. Segundo os analistas, essa ideia não se sustenta. Se realmente tivessem esse poder todo, por que não atacaram Kiev de novo? Por que não realizaram novas tentativas de desembarque em Odessa ou ofensivas amplas sobre as regiões de Chernihiv ou Sumy, como fizeram em 2022? Questiona um dos pesquisadores. Se tinham tanto recurso, por que precisaram deslocar as melhores unidades de outras frentes só para tentar recuperar uma cidade como Kurshina? A resposta é clara.
A Rússia tenta criar uma ilusão de força ilimitada, mas essa narrativa não se sustenta na prática. Imagens de satélite revelam colapso dos estoques russos de veículos blindados. Imagens de satélite mostram que a base de armazenamento do Instituto Auto-Blindado de Omsk, na Rússia, praticamente esgotou seus estoques de blindados. Até 2021, havia na instalação cerca de 120 tanques, 89 veículos blindados de transporte de tropas, BTR, 41 veículos de combate de infantaria, BMP, e 54 canhões antitanque MT-12 Rapira. As fotos feitas em abril deste ano indicam que todo esse material foi retirado de armazenamento. Restam apenas alguns caminhões e máquinas de engenharia do tipo BET-2. Apesar de os equipamentos estarem protegidos por coberturas especiais e, em tese, bem conservados, o simples fato de estarem sendo retirados de um centro educacional reforça a ideia de que o exército russo está sofrendo com a falta de reservas técnicas. O Instituto Auto-Blindado de Omsk é a única universidade russa especializada em formação de engenheiros para manutenção, reparo e modernização de veículos militares. Estudos recentes apontam que, entre 2022 e 2025, a Rússia já retirou dos depósitos mais de 4.000 tanques em boas condições técnicas, cerca de 54% de todo o seu estoque viável. Isso levou a uma queda drástica no ritmo de reativação de veículos. Se em 2022 e 2023 milhares de unidades eram liberadas por ano, entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, apenas 342 tanques foram removidos das bases. Patriarca russo é flagrado usando joia rara e Apple Watch em eventos oficiais. O patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, voltou a ser alvo de polêmicas. Recentemente, ele apareceu em público usando uma luxuosa panagia, uma espécie de cruz peitoral decorada, símbolo da alta hierarquia religiosa. O item chamou atenção por ser extremamente parecido com uma relíquia rara, roubada em 2016 de um arcebispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana. A semelhança levanta suspeitas. Além disso, Kirill foi visto usando um Apple Watch em encontros oficiais realizados em abril e maio deste ano. O detalhe contrasta com declarações que ele mesmo fez no passado. Em 2019, o patriarca havia criticado os dispositivos modernos, dizendo que promovem o controle global das pessoas. Já no ano passado, afirmou que os gadgets afastam o ser humano dos valores espirituais. A hipocrisia virou meme nas redes sociais russas. Paralelamente, setores conservadores da Igreja Ortodoxa vêm propondo até mesmo multas para casais sem filhos, sob o argumento de preservação da moral e da nação. Encerramento. A guerra segue se prolongando em meio a um cenário de desgaste, contradições internas e disputas diplomáticas. A Rússia tenta manter a imagem de potência inesgotável, mas os sinais no campo militar e econômico indicam outra realidade. Enquanto isso, a pressão internacional se intensifica, e o desfecho do conflito ainda parece distante.